Olha só que acusação pesada. O governo brasileiro teria violado um tratado internacional seríssimo e em solo americano. É exatamente essa alegação que a gente vai destrinchar aqui. Um suposto caso de perseguição política que parece ter ido longe demais, cruzando fronteiras. Governo Lula violou Convenção de Viena com ação do Araponga aloprado nos Estados Unidos. Essa é a manchete da fonte que estamos analisando. Bem direta, né? A acusação é que um oficial brasileiro teria usado seu cargo para perseguir um adversário político em outro país. Aliás, se esse tipo de análise de ir a fundo nessas intrigas internacionais te interessa, aproveita e já se inscreve no nosso canal. Mas vamos voltar aos fatos. O que exatamente teria acontecido? Então, a acusação é seríssima. Um funcionário do Brasil foi, de fato, expulso dos Estados Unidos. Mas por quê? A fonte alega que ele tentou usar um atalho, digamos, totalmente ilegal para conseguir a deportação de um opositor do governo. Ou seja, ele teria manipulado o sistema americano por dentro, em vez de seguir os caminhos oficiais. Mas qual lei exatamente teria sido quebrada? Para a gente entender a base dessa acusação, a gente precisa olhar para o artigo 41 de um tratado super importante, que é tipo um código de conduta para diplomatas no mundo inteiro. Pensa assim, a Convenção de Viena é basicamente o livro de regras do jogo diplomático. Ela existe para proteger os diplomatas, para que eles possam fazer o trabalho deles sem problemas. Mas tem uma contrapartida, claro. Eles precisam respeitar as leis do país onde eles estão. É uma via de mão dupla. E o artigo 41 é super claro nisso. Vamos olhar aqui. Primeiro, respeitar as leis locais. Básico, né? Segundo, não se meter nos assuntos internos do país. E terceiro, que é o ponto crucial aqui, todo e qualquer assunto oficial precisa passar pelos canais certos, ou seja, pelo Ministério das Relações Exteriores. A acusação é que o funcionário brasileiro teria simplesmente ignorado essas 3 regras de uma vez só. Tá, mas como é que essa violação teria acontecido na prática? A fonte descreve uma suposta ação secreta nos Estados Unidos, uma operação de perseguição que teria desviado completamente do protocolo. De acordo com a fonte, o plano seria mais ou menos o seguinte: o alvo era o Alexandre Ramagem. O método? Contatar direto a Polícia de Imigração Americana, o famoso ICE, e basicamente plantar uma informação falsa, dizendo que ele estaria ilegal no país. O objetivo parecia bem claro: provocar uma deportação rápida, sumária, sem passar por todo o processo legal de uma extradição. E a fonte ainda levanta a suspeita de que poderia ter dinheiro envolvido como motivação para tudo isso. E esse slide aqui deixa o contraste bem evidente. De um lado, o jeito certo de fazer as coisas, um pedido formal de extradição, passando pelo Departamento de Estado americano, tudo legal e transparente. Do outro lado, o que a fonte alega que aconteceu, um atalho, uma ação por fora, mentindo para a Polícia de Imigração e passando por cima de todo o processo diplomático. É a diferença clara entre seguir as regras e tentar burlar o sistema. É claro que uma ação dessas, se comprovada, teria consequências, né? E qual foi a resposta dos Estados Unidos a essa suposta manobra? A cronologia que a fonte apresenta é bem direta, olha só. Tudo começa com a ação do funcionário contatando o ICE. Isso leva à detenção temporária do Ramagem. Essa detenção, por sua vez, acende um alerta no Departamento de Estado, que decide investigar o que aconteceu. E o resultado final? A expulsão do funcionário brasileiro dos Estados Unidos. Uma coisa levando a outra, causa e consequência. E essa frase, que a fonte atribui à administração americana, resume bem a posição deles. Não vai tolerar perseguições políticas dentro do seu território. É um recado bem direto. Para o governo americano, parece que uma linha vermelha foi cruzada, e a expulsão do oficial foi a resposta a isso. Mas a história não acaba por aí, não. Depois da expulsão, começou a circular no Brasil a ideia de uma retaliação. É o que chamam de risco da reciprocidade. Mas a pergunta que fica é, será que aplicar o famoso olho por olho faria algum sentido nesse caso? A reciprocidade é basicamente isso que está no slide, o famoso olho por olho, dente por dente da diplomacia. Eles expulsam um diplomata seu, você vai lá e expulsa um deles. Só que o argumento da fonte é que essa lógica não se aplicaria aqui. Por quê? Porque a expulsão do oficial brasileiro não teria sido uma decisão política arbitrária, mas sim uma consequência de uma violação das leis americanas e do próprio Tratado de Viena. E aí a fonte usa todo esse episódio para traçar um paralelo, e um paralelo bem crítico. De um lado, ela aponta para um passado de muito prestígio da diplomacia brasileira, uma tradição respeitada, e do outro, descreve o momento atual como uma perda de relevância, de credibilidade no cenário internacional. É uma análise bastante dura sobre a imagem do Brasil no mundo hoje.
E isso tudo nos leva à grande questão que a fonte levanta no final. O que esse episódio todo realmente representa? Foi só um incidente isolado? O erro de uma única pessoa? Ou será que isso é um sintoma de algo maior, de uma mudança mais profunda na política externa do Brasil? Bom, é uma pergunta que fica no ar, com implicações que vão muito, mas muito além desse caso específico.